Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mão na Tecla. Eu sou a Célia Guazelli e hoje eu trouxe para vocês o software Excel da Microsoft. A versão que eu tenho aqui, que eu vou estar apresentando para vocês, é a versão do Excel 365. O Excel ele faz parte do pacote Office, mas hoje você pode usá-lo independente do pacote Office. Você pode usar ou baixar só o Excel. Você também pode usar o Excel na nuvem, ou pode usar o Excel no celular, ou ainda você pode usar outras versões do Excel mais antigas, como o Excel 97, 2003, 2010. Não existem grandes diferenças entre as versões, existem poucas diferenças. Então, uma vez que você aprenda em uma versão, você vai poder utilizar esse aprendizado em qualquer versão do Excel, ok? Começando aqui a apresentar essa tela, a parte de cima é muito parecida com qualquer software da Microsoft. Então tem um menu básico lá em cima e cada vez que a gente clica nesse menu, ele vai abrir uma série de ferramentas características do próprio menu que eu cliquei, tá? Então a gente vai ficar mais aqui na parte inicial, na página inicial que tem essas ferramentas mais básicas, mas em outros vídeos a gente vai avançar para opções mais avançadas. Para quem não conhece nada do Excel, ele é um software de utilização na parte financeira, na parte contábil, na parte de custos, mas também é muito utilizado por usuários comuns que não trabalham nas áreas financeiras. Então você pode fazer uma planilha para controlar seus gastos, para fazer orçamentos, para fazer listas, para fazer cronogramas. Ele é muito interessante e organiza bem os dados. Então não precisa ser profissional ou trabalhar na área de finanças, por exemplo, você pode estar utilizando ele na sua própria casa para auxiliar o dia a dia mesmo, tá? Falando um pouquinho de mercado de trabalho, é muito importante que você que está nessa área de finanças, ou área contábil, de custos, área de estatística, utilize o Excel, porque o mercado exige isso, né? Então, uma hora ou outra você que está nessas áreas vai ter que aprender o Excel, porque lá nas empresas isso é realmente exigido, tá? E ele é bem fácil de iniciar. Vocês vão ver que hoje a gente já vai fazer uma planilhinha básica e a partir dela a gente vai aumentando aí a dificuldade, a complexidade, até chegar num ponto bem mais avançado, tá? Então a gente vai começar. Aqui eu estou localizado no primeiro quadradinho, a gente chama aqui isso de grade, né? Mas cada quadradinho desses é uma célula, é considerado uma célula. Cada vez que eu clico numa célula. Tá? E essa célula ela é identificada por uma coluna e por uma linha. Então, por exemplo, aqui eu estou na coluna E3. A gente consegue também identificar aqui no cantinho que eu estou localizada na E3. Mas se eu sair e for para outra, esse endereço vai sendo atualizado conforme eu vou clicando, certo? Toda célula está vinculada a uma coluna e a uma linha, mas eu também posso ter um conjunto de células. Quando eu clico e arrasto, por exemplo, eu seleciono um grupo de células. A gente chama isso de intervalo, tá? Então, o intervalo que vai de B2 até E9, ele compreende tudo isso que está selecionado, certo? Então, eu vou só aumentar um pouquinho à direita aqui, o zoom, para vocês verem melhor a tela, ter uma visualização melhor, tá? Essas células, elas começam aí com um tamanho padrão, mas a gente pode aumentar o tamanho dela conforme a gente queira. Então aqui, por exemplo, eu estou na coluna F, linha 4. Eu posso ir na divisória dessas duas colunas FG, clicar e arrastar para a direita ou para a esquerda. Então eu posso aumentar a largura dessa célula ou diminuir, tá? A mesma coisa acontece com as linhas, eu posso aumentar ou diminuir, sempre clicando e arrastando no divisor, ok? Aqui eu também posso fazer isso com várias colunas. Então, se eu selecionar, por exemplo, 4 colunas, eu clico na primeira e vou arrastando até a última que eu quero selecionar. Então, nesse caso aqui, eu estou selecionando 4. Mesmo elas tendo larguras diferentes, quando eu clico e arrasto um dos divisores, eu deixo elas com a largura igual. As 4 vão ficar com a largura igual. Tá vendo? A mesma largura. Então, se eu mexer com as 4 selecionadas, elas vão ficar com a largura igual. Tá? Eu posso selecionar, por exemplo, 8, 10 colunas e alterar
toda a largura dessas colunas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou selecionar até cá e vou diminuir bastante. Olha lá, todas elas diminuíram ao mesmo tempo, tá? A mesma coisa com as linhas. Então, antes aqui eu vou só voltar mais ou menos ao normal, não precisa ficar muito preso ao tamanho, vou deixar um pouquinho maior. As linhas, então, a mesma coisa. Eu seleciono um grupo e aumento. Ó, elas ficam bem maiores, né? Tá? Se eu quiser voltar e não gostar dessa operação que eu fiz, eu vou fazer um Ctrl Z. O Ctrl Z, ele vai voltando as ações que eu executei. O Ctrl Z volta, então, por exemplo, eu vou escrever aqui, mesa. Enter. Então, eu não gostei, eu quero voltar, eu dou o Ctrl Z, ou eu dou o Ctrl Y para refazer. Tá? Então, Ctrl Z, Ctrl Y. É a mesma coisa que usar essas setinhas aqui em cima, nessa barra verde aqui em cima. É o desfazer e o refazer. Então, seria a mesma coisa que o Ctrl Z e o Ctrl Y. Tá? Às vezes é interessante, porque às vezes a gente mexe demais na planilha, se arrepende e dá mais trabalho você consertar do que você dar um Ctrl Z. Então, o Ctrl Z é muito rápido, ok? Bom, aqui a gente digitou a palavra mesa e a gente pode fazer algumas operações com essa palavra. Nesse formato que o mouse está, que é uma cruz branquinha, ele está no formato selecionar. Então, se eu clicar, se eu estiver aqui fora, por exemplo, quando eu clico nessa célula, eu estou selecionando essa célula. Isso vale para uma célula ou mais. Então, se eu clicar nessa célula e arrastar, eu vou selecionar esse grupo de células para fazer alguma operação ou para fazer alguma formatação, pintar o fundo, fazer uma grade, mudar a fonte, tá? Então, eu estou selecionando. Quando eu clico na borda, significa que eu estou na posição de mover esta célula. Tá? Então, eu vou clicar e vou mover. Ó. Vejam que ela muda de lugar. Mas somente quando eu estou nessa posição de borda. Tá vendo? São 4 setinhas, uma para cada lado. Então, eu clico e vou arrastando para mover. Certo? Tem uma terceira posição, que é quando a gente clica nesse quadradinho pequenininho que tem aqui perto do cursor. Tá? Eu vou até mostrar aqui de uma forma, usando aqui a setinha, para vocês verem esse pontinho aí. Esse pontinho à direita, na parte inferior direita, serve para copiar a minha célula, tá? Então, eu vou clicar, pode ver que o mouse fica diferente, ele fica no formato de cruz, bem fininha, clico e arrasto. Aí eu estou copiando, não estou mais selecionando, tá? Pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Então, Ctrl Z, procure esse quadradinho e arrasta para qualquer lugar, tá? Pode ser para a direita aqui também, depois para baixo, tá? E aí a gente também pode mover todos esses dados. Então, eu venho, seleciono, clico na primeira e arrasto até a última. Dessa maneira, eu estou selecionando. E aí eu posso mudar essa seleção de lugar, tá? Então, esse mover, ele é bem importante quando a gente cria uma planilha que está muito colada aqui na borda superior e eu quero colocar, por exemplo, um título na planilha. Eu posso inserir linhas? Posso, mas eu também posso mover a planilha e isso me ajuda a trabalhar melhor, tá? Nada impede da gente usar o famoso Ctrl C, Ctrl V. Então, se eu pegar um pouco de células aqui, Ctrl C, e clicar aqui e fizer um Ctrl V, ele vai copiar essa célula sem problema. Né? Ele fica pontilhado para mostrar que está no formato de cópia, né? Então, selecionei aqui um pedacinho, Ctrl C, vai ficar piscando, e depois Ctrl V, tá? E depois, eu também posso fazer como se fosse o Ctrl X. Seleciona um pouquinho de células, faz o Ctrl X seria o mover, e aí faz o Ctrl V aqui. Opa! Vamos fazer de novo, que ele saiu, Ctrl X, e depois Ctrl V, tá? Então, é como se fosse o mover. Então, posso continuar usando o Ctrl C, Ctrl V? E o Ctrl X, Ctrl V? Também pode. Mas aqui a gente vai usar muito esse botão aqui da direita, ele vai ser muito útil, extremamente útil. Então, aqui, ele vai mostrar bastantes detalhes, tá? Aqui eu estou
vou deletar tudo, selecionar tudo e vou apertar a tecla Delete, tá? Então, ele apagou todos os meus dados. Vou fazer um Ctrl Z para a gente fazer uma formatação aqui diferente. Então, vou pegar um grupo aqui e vou pintar de amarelo, outro grupo aqui eu vou pintar de vermelho, outro grupo aqui eu vou fazer um negrito, outro grupo aqui eu vou fazer um sublinhado e etc. Tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais de fundo para a gente ver aí o que acontece quando eu aperto a tecla Delete. Então, olha só, eu vou selecionar todos os dados novamente e vou apertar a tecla Del. Olha o que acontece, ele deleta os dados, mas ele não deleta a formatação. Se a gente digitar alguma coisa onde tinha alguma formatação, tá vendo? Aqui tinha um negrito, aqui tem um sublinhado, né? Não lembro bem onde tinha as coisas, mas a gente tinha aí, acho que um pouquinho de vermelho em algum lugar, que eu não sei. Mas vejam que a formatação, ele não perde, ele só elimina os valores, tá? Então, nesse caso, a gente deve usar, quando a gente quer eliminar as células e também o conteúdo, a gente, ao invés de dar o del, a gente vai usar o botão aqui em cima chamado excluir, ok? Então, eu vou clicar no excluir e aí sim a gente perde toda a formatação, além do conteúdo, do valor de cada célula, ok? Então, a gente já pode começar aqui fazendo, antes da gente começar a fazer a planilha, eu vou também mostrar alguns detalhes importantes. Então, por exemplo, se vocês viram que eu coloquei a palavra mesa e aí eu copiei e ele reproduziu a palavra mesa, certo? Mas tem algumas palavras especiais aqui no Excel que já foram previamente programadas como listas. Então, se a gente puxa a palavra janeiro, ele vai completar com os meses do ano, tá certo? Eu posso até puxar mais e ele começa de novo, tá? Então, não preciso parar no mês de dezembro, posso até avançar um pouco, sei lá, ou fazer menos, depende do que eu quero fazer, tá? Isso vale para maiúscula, minúscula. Então, se eu clicar aqui e puxar, ele vai completar, tá? Aqui eu vou aumentar um pouquinho a largura para caber, para ficar um pouco melhor. Ele também aceita as palavrinhas só com as 3 primeiras letras. Ele já entende que Jan é janeiro. Então, ele vai completar o resto. A mesma coisa que o Jan maiúsculo, ele também vai completar, tá? Posso começar por outro mês, fevereiro? Pode, não tem problema nenhum. Ele também entende que Fev é fevereiro, tá? Posso começar por qualquer parte aí da minha lista de meses, certo? Além dos meses, ele também tem uma lista pronta para os dias da semana. Então, aqui eu tenho os dias das semanas. Vejam que ele começa de novo quando ele termina todos os dias. Ele para no domingo e ele começa de novo, certo? Então, esses daqui até eu vou deletar, para não ficar sobrando. A mesma regra vale. Se eu colocar segue, ele vai entender, né? Se eu colocar segunda, aí ele não vai entender, tá? Ele vai achar que é uma palavra normal, tá? Nesse caso, eu tenho que usar a palavra inteira, segunda-feira. Aí sim. Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho a largura, porque não coube, e aí eu vou descer, certo? Outra coisa, deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Se eu der se eu puxar, ele vai completar. Mas, se eu der um duplo clique aqui no pontinho da cópia, eu também completo esses dados, tá? Aqui, por que ele veio até aqui embaixo? Porque ele encontrou dados aqui, ó. Ele vai até a última linha que tem conteúdo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos deletar esses dados aqui. E vou colocar aqui, por exemplo, segunda. Para vocês verem aqui, 2 cliques, ele vai até o dezembro lá embaixo, tá? Como se fosse um auto-preenchimento, ok? Outra coisa, se a gente colocar segum, já não dá certo. Por quê? Porque segum para ele não é nada. Então, ele só vai repetir a palavra. Ok? Vamos ver com números o que acontece. Quando eu faço a cópia do número 1, por exemplo, ele vai duplicar o número 1 várias vezes, certo? Mas, se eu colocar uma sequência, por exemplo, 1, 2, seleciono os 2 números e puxo, olha como já ele entende que isso é uma sequência.
Vejam que aqui eu selecionei os dois números, não somente o número 2. Eu não posso vir aqui no 2 e puxar, tá? Eu tenho que selecionar os dois, e aí sim, posso dar um duplo clique ou puxar. Vou dar um duplo clique, perfeito. Eu também posso fazer outras sequências diferentes. Então, por exemplo, 5, 10. E aí eu seleciono as duas e peço para ele completar, tá? Posso continuar até lá embaixo? Posso, eu posso continuar essa cópia manualmente, ó. Vendo? Vai até o número que a gente quiser, onde a gente quiser parar, tá? Então, eu vou voltar aqui. E vale para qualquer número. Então, se eu pegar aqui uma sequência qualquer aqui, pegar um número grande aqui, pronto. Ele vai entender que existe um número que é a diferença desses dois e vai incrementar aqui, tá? Ele vai fazer a soma aqui, a partir do 543, da diferença desses dois números, tá? Então, a gente também pode fazer, podemos fazer até números negativos, por exemplo, sei lá, 10 e 5. Vamos fazer o contrário, tá? Então, vou dar um duplo clique e ele vai fazendo na ordem decrescente. Então, isso aqui é tudo para facilitar aí o dia a dia do usuário do Excel. Agora, eu vou selecionar todas essas colunas, ó, selecionar, clicando aqui na letra e vai vindo para a esquerda aqui. Eu não tenho uma ordem, não preciso ir da esquerda para a direita, eu posso ir da direita para a esquerda. Eu vou deletar tudo, não sei nem se tem dados para baixo, eu vou simplesmente excluir tudo. Excluir. Pronto, ele começa de novo, então eu tenho uma planilha zeradinha para trabalhar, tá? Aqui eu vou aumentar um pouco a largura, pra gente, vou até aumentar as 4 de uma vez, porque a gente vai trabalhar com 4 colunas, tá? Tá ótimo. Aqui eu vou colocar produto, quantidade, preço, preço unitário e preço total. Preço total porque a gente vai multiplicar o valor. Isso eu já vou entender, tá? Então, o produto. Vamos supor que eu queira fazer aí uma lista de materiais de papelaria, materiais escolares. Então, aqui eu vou colocar o que eu desejo comprar. Lápis, caneta, borracha. Aqui, para ir para a linha de baixo, eu posso ou ir com a setinha de baixo, ou vou dar um Enter, ou ainda eu clico na linha de baixo. O que eu acho mais fácil é dando Enter, tá? Quando é uma sequência vertical. Lápis, caneta, borracha, régua. Opa. Régua, caderno. Ó, tá vendo? Quando eu coloco a letra C, ele meio que já preenche. Se eu concordar, eu dou Enter, mas eu não vou concordar, vou digitar caderno, que é outra coisa. Opa, saiu no lugar errado. Caderno. Lápis, caneta, borracha, caderno, mochila e estojo. Pronto. Imagina que eu quero comprar alguns desses materiais escolares, né? E aqui a quantidade deles. Então, o lápis eu quero 30, caneta eu quero 12, a borracha eu quero uns 8, a régua eu quero 5, caderno eu quero 15, mochila 3, estojo 2. Pronto. Aqui seria a minha quantidade. Aqui no preço unitário, se eu colocar, por exemplo, R$1, ele vai ficar 1. Então, eu quero que aqui fique uma formatação, não de número, não de numeral, como a gente fez aqui na coluna B, de quantidade, mas já como moeda. Então, eu vou passar para vocês esse elemento aqui, que é formato de número de contabilização, que significa a nossa moedinha. Quando eu clicar, ele não vai alterar o número 1, mas ele vai alterar a formatação. É como se fosse uma maquiagem na célula. Então, ele não vai alterar o número, mas vai alterar a forma como aparece esse número. Então, eu vou clicar, olha só. Ele aparece com o formato de moeda. Mas o número mesmo, se a gente olhar aqui no verdadeiro valor dessa célula, está lá, 1. Então, a gente vai formatar todas essas células, eu já vou formatar todo mundo como moeda. Tá? Ainda que eu não preenchi, mas quando eu preencher ela já fica certinho. Outra coisa que aqui tem uma série de números e de formatos de números que depois eu vou estar mostrando para vocês em detalhes, tá? Então, o lápis até eu vou colocar 1,20, um pouquinho mais, né? A caneta 1,80,
pode ser 1,8 que ele já vai se adaptar, a borracha R$3, a régua 5, o caderno, vamos colocar 22, a mochila 89 e o estojo 16. Pronto. E agora eu quero calcular o preço total. Como é que a gente calcula o preço total? Normalmente a gente multiplica a quantidade vezes o preço, tá? Quando a gente está lá no fundamental, a gente coloca lá no caderno. 30 vezes 1,20 é igual. Aqui a gente vai começar ao contrário, a gente vai começar com o sinal de igual, e a gente vai colocar 30 vezes seria o asterisco e o valor, certo? Aqui seria uma continha que a gente está fazendo para multiplicar quantidade por preço, e aí eu vou dar um Enter, tá? Funcionou direitinho, perfeito, mas não é o jeito certo da gente trabalhar no Excel. Isso aqui a gente trabalha no papel, na matemática normalmente, mas não no Excel. E eu já vou explicar por quê. Então, para alterar essa fórmula, eu vou dar um duplo clique ou apertar a tecla F2, tá? No caso aqui eu vou dar um duplo clique, que eu acho mais fácil. Por que a gente não vai utilizar desta forma? Porque se eu vier aqui na quantidade e alterar, por exemplo, para 45, o que acontece com esse preço? Ele não se altera, eu vou ter que vir aqui e alterar manualmente cada fórmula minha, tá? Então, isso não é legal de fazer. O que a gente vai fazer? O Excel trabalha com endereços de célula e não valores. O que é o endereço de uma célula? É o endereço de onde está esse número. Então, nesse caso, é o B2 vezes C2, tá? Percebam que quando eu digito B2, ele já vai ficando colorido. Ele seleciona uma cor para facilitar a minha visualização, tá? O C2 também ele pintou aqui de vermelhinho para eu saber, tá? Então fica fácil da gente visualizar se eu estou fazendo a conta certa, se a fórmula está ficando certa, tá? E por que a gente trabalha com endereços? Porque se eu vier aqui modificar para 30, percebam que quando eu der um Enter, ele vai atualizar esse valor total. Então, olha só, já atualizou. Vamos supor que eu recebi uma promoção e de 1,20 passou para 1,10. Quando eu der o Enter, imediatamente essa fórmula da coluna D, ela vai ser alterada, sozinha. Então, por esse motivo, a gente não trabalha com os valores, a gente trabalha com as células. Aqui, eu posso digitar as células, no caso aqui, B2 vezes C2, ou eu posso clicar na célula. Clico aqui, asterisco, e clico aqui. Então, quem não gosta muito de digitar, pode clicar na própria célula, tá? Outra coisa que a gente já pode ver também são as outras operações. Vamos supor que eu queira fazer outras operações. Então, por exemplo, dividido por 2 mais 3 menos 4, tá? Então, aqui eu estou fazendo já 4 operações separadas. Multiplicação, divisão, soma e subtração, tá? Posso fazer isso com outras células? Posso. Então, eu posso clicar aqui, ó, dividido por essa célula, mais essa célula. Ainda que não faça sentido, eu só estou apresentando aqui as operações matemáticas vistas pelo Excel. Percebam que ele vai pintando de cores diferentes cada célula que eu usar, tá? Então, eu vou usar vezes seria o asterisco, a divisão seria a barra, a soma seria o sinal de mais, a subtração seria o sinal de menos, tá? Mas como eu quero somente usar a multiplicação, eu vou manter essas duas e vou dar um Enter, certo? E aí, na sequência, a gente faria aqui, ó, esse elemento vezes esse elemento, certo? Eu vou dar um Enter. Só que não precisa. O Excel tem aquele botãozinho de copiar, lembra do botãozinho de copiar aqui no cantinho? Então, esse botãozinho, eu posso clicar e arrastar, ele já vai preencher tudo sozinho. Então, se eu tiver aqui 1000 linhas para fazer esse cálculo, simplesmente eu posso clicar aqui e arrastar até o fim, tá? Vou lá na linha que eu quero e ele vai levar, que aqui eu não tenho tantos dados, tá? Menos dados. Se eu der um duplo clique, ele vai preencher até aqui, que é onde ele encontrou dados nas linhas. 2 cliques, tá? Pronto, tá pronta a minha fórmula. Qualquer elemento que eu troque aqui, ó, borracha, eu mudei para 11. Imediatamente ele altera também a fórmula. Por isso o Excel ele tem essa fama de ser dinâmico e versátil, porque você não tem muito trabalho. Você
Uma vez feita uma fórmula correta, você, ao alterar, você tem essa dinâmica aí de atualização das fórmulas, tá? Então, além de ter a cópia, que é muito importante, ó, se a gente apagar aqui e copiar de novo, vai dar tudo certo, tá? Então é muito fácil. Principalmente quando a gente tem grandes conteúdos muito longos, uma planilha enorme para fazer os cálculos. Então, são cálculos semelhantes. Ok, eu faço uma fórmula certa, uma delas, e a partir dela eu copio, tá? Sempre pelo botãozinho aqui à direita, certo? Ok. Qual é o tamanho da minha área de trabalho? Começa aqui na célula A1 e vai até o XFD. Então, à direita, eu vou dar um Ctrl setinha para a direita e ele vai lá para o XFD, que é a minha última célula à direita. Isto é, começa o alfabeto. Acabou o alfabeto, ele continua A, AB, AC, até que ele chega aqui nessa célula. Então, muito espaço mesmo. Vou voltar lá para o comecinho. Setinha, Ctrl setinha para a esquerda. Agora, Ctrl setinha para baixo. Olha o limite de linhas. 1.048.576 linhas. Vou voltar lá para cima, tá? Então, é um espaço gigantesco para trabalhar. Mas, mesmo assim, se não for possível trabalhar neste espaço, se ainda assim for um espaço pequeno, eu posso vir aqui embaixo e dar um mais para criar outra planilha dentro dessa pasta, tá? Vou aumentar aqui a visualização. A gente vê melhor. Posso criar quantas planilhas eu quiser. Então, criei aí planilha 2 e planilha 3, certo? E aí, eu posso nomear essas planilhas. Então, a primeira planilha eu vou chamar, por exemplo, de compras. Duplo clique aqui no nome dela. Duplo clique na segunda. Sei lá, vou colocar orçamento. E na terceira planilha eu vou chamar de lista de convidados, qualquer lista, tá? Que é só um exemplo. Se a gente clicar aqui também com o botão direito, a gente tem várias opções aqui para trabalhar. Tem excluir planilha, renomear, mover. Uma das opções que eu gosto muito de trabalhar é a cor da guia. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, para cada guia uma cor diferente. Então aqui eu vou dar o botão direito, cor da guia, vou usar um azul aqui. Botão direito, cor da guia, vamos usar um amarelo. Então, olha só, aqui fica visualmente mais fácil de eu manusear essas planilhas quando eu altero o nome, assim eu já sei o assunto, e também quando eu tenho uma cor diferente. É como se a gente tivesse aí uma etiqueta, tá? Posso criar quantas planilhas eu quiser, e eu queria fazer associar essa ideia do Excel com uma pasta que a gente compra na papelaria. Imagina aquelas pastas, normalmente elas são pretas, cheias de plásticos dentro. Então essas pastas é como se fosse essa pasta do Excel. E cada um dos plásticos é como se fosse cada planilha que eu coloquei uma etiquetinha. Então aqui eu posso colocar inúmeros dados, daí se eu quiser mudar de assunto, eu vou para o outro plástico e coloco outros assuntos. Vou para o terceiro plástico, coloco mais, posso colocar várias folhas, posso colocar gráficos, várias coisas. E se eu quiser colocar mais plásticos na minha pasta, eu vou clicando aqui. Vou criando mais e mais plásticos na minha pasta, como se fosse isso. Ou retirando também, posso excluir, tá? Então aqui botão direito, excluir, tá? Vou ficar só com aquelas 3 mesmo para a gente ter uma ideia, tá? Ok? Aqui, antes de salvar, eu vou fazer um total geral. Quero saber quanto eu vou gastar nessa conta. Total geral. Porque aqui eu tenho os totais por produto, mas eu não tenho o total geral. Então, eu vou fazer a somatória aqui desse total. Normalmente, o que vem à cabeça é a gente somar item por item. Então, eu estou clicando aqui nas células e somando. Clicando e somando. Opa! Somei 2 vezes, não. Clicando e somando. Clicando, somando. Clicando, somando. Clicando, somando. E aqui acabou. Ok? Vai dar certo? Vai dar certo. Só que quando eu tenho muitas linhas para fazer uma soma, vai ficar impossível utilizar esse método. Imagina que eu tenho 1000 linhas para somar. Fica impossível. Então, aqui vai dar certo? Vai, mas a gente tem um método melhor para realizar esse trabalho.
ao invés da gente somar item por item, o Excel, ele cria para a gente algumas funções. Uma delas chama-se soma, tá? Quando eu digito, aparece todas as funções que tem a palavra soma, tá vendo? Uma série de funções. E aí, eu vou abrir um parênteses, e aí eu vou escolher o que eu quero somar. Eu vou clicar na primeira célula e vou arrastar até a última. E vou fechar aqui, tá? Então, essa é a maneira correta de fazer uma soma, tá? Vou dar o Enter. Vamos fazer de novo agora digitando. Então, pode ser maiúsculo? Pode. Dessa vez eu vou fazer maiúsculo para vocês verem que não tem a menor diferença no maiúsculo minúsculo. Abre. Ao invés de selecionar com um clique, eu vou digitar D2, 2 pontos, D8. Ah, é isso mesmo que eu quero? Então fecha o parênteses e dá um Enter. Tá? Vamos supor que eu tenha errado, tenha colocado D6. Aí, visualmente, eu consigo perceber que está errado, que está faltando 2 elementos. Então, eu posso corrigir digitando ou também poderia corrigir clicando. Tá? E vou apagar de novo para mostrar uma outra maneira de fazer isso mais simples ainda, que é o botãozinho aqui em cima. Não sei se dá, ele é bem... Vou colocar aqui até aumentar aqui um pouquinho, tá vendo esse botãozinho que eu coloquei em vermelho? É o botão soma. E esse botão é tão bacana que ele faz a soma automaticamente. Eu vou clicar nele. E ele já vai trazer um intervalo de sugestão. Se eu aceitar esse intervalo aqui, esse intervalinho aqui, se ele estiver correto, se ele estiver correto, eu vou dar um Enter. Se ele não estiver correto, eu mesma faço o meu intervalo. Eu posso clicar e aceitar outro intervalo. Tá? Então, eu vou aceitar o que ele propôs mesmo e vou dar um Enter. Então, de novo aqui, clica no soma, verifica se o intervalo está correto e dá um Enter. Tá? Certo? Aqui a gente tem outras funções, as principais, e aqui dentro a gente tem mais funções ainda. A gente vai estar vendo algumas delas mais para frente. Então, vejam aqui a quantidade, vou pôr são funções financeiras, de data e hora, trigonometria, estatística, pesquisa, banco de dados, lógica e outras mais. Então, é muita coisa. Se a gente colocar aqui em todas as funções, vejam quantas funções nós temos aqui. Né? Muita coisa mesmo. Não é para sair aprendendo todas elas. Não tem sentido aprender todas as funções. A gente, com meia dúzia de funções, a gente já faz muita coisa no Excel. Então, digamos que pessoas que conhecem bastante Excel vão trabalhar com, normalmente, 20 funções. Então, a gente não precisa aprender 200, 100 funções. Né? Uma meia dúzia está ótimo para começar e depois a gente vai aperfeiçoando. Tá? Então, bom, agora aqui, faltou aqui só finalizar efetivamente com a soma. E agora eu vou trabalhar um pouquinho a formatação, bem pouquinho. Selecionar toda a minha planilha aqui. Vou colocar aqui uma borda nessa ferramenta aqui de bordas. Tem aqui todas as bordas. Eu acho que a borda, ela dá clareza. Ela mostra aí com mais clareza os dados. Principalmente se a gente tiver muitos dados, um grande volume de dados. E aqui também eu gosto de fazer uma pintura em algumas células. Então, eu gosto, por exemplo, de destacar a primeira e a última, que tem um total de uma cor. E o miolo, a gente trabalha com uma cor mais suave. Não vamos utilizar muitas cores, porque fica pesado, tá? Então, só para a gente ter aí uma noção, nós já fizemos aí a primeira planilha. A gente consegue melhorar aí, por exemplo, a largura das linhas. Se eu quiser selecionar as 4 e dar um duplo clique na divisória, o Excel autoajusta todas as colunas. Então, isso é legal, ó, já faz um autoajuste, ok? Então, seleciona as 4, ó, vou aumentar as 4 para a gente ver melhor. Seleciona as 4 e dá um duplo clique. Pronto. E aí a gente vai trabalhar com uma área mais reduzida, podendo colocar outras coisas aqui à direita. Tá certo? Então, agora está faltando só salvar. A gente vem aqui no arquivo, salvar como. Aí eu vou escolher uma pastinha aqui, procurar. E aí, aqui no procurar, eu vou colocar numa pasta aqui qualquer.
pode ser na área de trabalho mesmo, que eu vou colocar o nome de Célia. E aí a gente vai dar o salvar. Aqui eu poderia também escolher outro formato, por exemplo, Excel 97 2003, PDF também tem, mas eu vou escolher a pasta de trabalho do Excel e dar um salvar. Ok? Está salvando. Ok. Aqui em cima ele vai mudar o nome para o nome que eu dei. E aí ele vai estar salvo. Ele vai salvar as 3 planilhas na mesma pasta. Certo? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado e até uma próxima.